Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Desafio de Empreender. Vamos falar sobre empreendedorismo e também repercutir o que esperar do ano de 2018. Nossa convidada de hoje é Osmari Andrade, da Seger. O programa começa agora. Olá, Osmari, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, eu queria agradecer primeiramente, pelo convite e parabéns pelo programa também, Tenho assistido e é uma questão muito importante hoje o assunto de empreendedorismo, que deveria já ser uma prática desde a formação. Obrigado, viu? E nossa convidada de hoje é a jovem empreendedora Osmari, da Seger. Conta um pouquinho para nós como foi a trajetória que já passa de 20 anos, né, Osmari? Na verdade, começou tudo em 98, quando a gente já tinha uma visão, eu sempre trabalhei na área da saúde e eu tinha uma visão na questão assim do envelhecimento, Já tinha lá atrás, E em 98 foi um grande desafio, ter a primeira casa de repouso em São José do Rio Preto, para trabalhar essa questão do envelhecimento, porque havia já em 98 as mudanças sociais, onde a mulher foi para o mercado de trabalho e a gente via que não tinha ninguém mais para estar cuidando do idoso, Então foi quando nós implementamos a primeira casa de repouso, onde as pessoas poderiam, ir para o seu trabalho e ter onde colocar esse idoso que tinha algum acometimento funcional ou cognitivo. Então, nós começamos em 98 com uma equipe, um médico, um fisioterapeuta e uma enfermeira, que na época que entrou com a gente foi a dona Sueli Kaiser, o Dr. Kaiser, o Dr. Cação, que iniciou com a gente. E depois disso, foi aumentando, Já não comportava uma unidade só e para a gente montar uma unidade em cada espaço, a gente viu que não era viável, a gente teria que ter um espaço amplo, Porque o idoso que está no processo de demência, ele requer de espaço e a gente também não poderia misturar o idoso que está com uma sonda junto com o idoso que tem uma parte funcional ou apenas cognitiva. Então foi onde nós fomos para um espaço de 15 mil metros. Por que empreender na área da saúde? A área da saúde é uma questão muito difícil de se empreender, principalmente na atualidade, Na formação, começa desde a formação das pessoas, que é muito ruim, principalmente na questão do envelhecimento. Todo mundo gosta de trabalhar com criança e não com idoso, então a maior dificuldade é hoje ter quem trabalhe com essa questão do idoso e que tem uma formação satisfatória para isso. Investir na questão da saúde é uma questão, um desafio grande, Você tem que gostar muito do que se faz, mas na questão do envelhecimento é um nicho que vem crescendo, infelizmente, crescendo muito e que a gente vê que tem poucas pessoas especializadas para isso. Então, foi buscando isso, buscando tanto o paciente que tem um problema mental psiquiátrico, como o envelhecimento. São duas questões hoje que vem crescendo muito, um mercado muito propenso, porém com poucas pessoas especializadas para isso. Você juntou a questão de uma visão empreendedora, de uma oportunidade, Sim. de um nicho, mas também de algo que tinha a ver com o propósito do que você queria fazer. Sim. Eu acho que não é quando você vai montar um negócio, primeiramente você tem que ver se você gosta daquilo, Porque, principalmente saúde, você não mexe com produto, você mexe com vidas, E principalmente a questão do envelhecimento do idoso, a pessoa entrega a pessoa que ela mais gosta para você cuidar, Então a responsabilidade ainda é maior, É uma questão também que não é um negócio de você negociar a vida. Você tem que ter a capacidade, a especialidade, Porque a questão do idoso é muito complexo. Então, às vezes a pessoa vai montar para um negócio, não.
Porque o idoso, ele oscila muito. Se você não tiver uma equipe muito bem preparada, você tem muitos problemas, porque hoje, sim, a fiscalização é muito intensa nisso, a cobrança é muito grande, então a gente vê aí que tem muitas pessoas que montam esse negócio e tem que fechar, porque requer muito cuidado e muito investimento, né? Um negócio que, mais do que uma empresa, um CNPJ, está cuidando de pessoas, né? E a gente sabe que os números, eles são até às vezes alarmantes do ponto de vista da quantidade de pessoas, né, que vão chegar nessa fase, nessa terceira idade aí, e vão precisar de cuidados especiais, né, de estruturas. Então, é uma questão de estar preocupado, não só o mercado privado, mas o mercado também da assistência do governo, de maneira geral, né? Olhando para esse pano de fundo, você que é uma especializada, doutora, fala sempre sobre terapia ocupacional, hoje tem mão de obra qualificada suficiente para essa demanda? Não, não tem. E é uma preocupação grande, né? Porque as pessoas que saem, a formação é muito técnica e para mexer com essa parte do idoso, você tem que ter muita afetividade, você tem que ter muito carinho, você tem que ter muito, se dispor muito de tempo, né? E também disponibilidade. Então, assim, a gente vê que o mercado, ele está restrito nisso, né? Porque todo mundo vai, muitas vezes, para o hospital, muitas vezes vai, assim, para essa área do idoso, são poucas pessoas que se identificam. Às vezes vai mesmo por causa do salário. Então, nós viramos capacitadores de pessoas que trabalham com envelhecimento, né? Então, hoje a gente tem uma unidade de cuidados, é um hospital especializado em cuidados paliativos e prolongados. Por que isso? Porque a gente via que chega um determinado ponto do envelhecimento onde a pessoa fica muito frágil e muitas vezes você manda essa pessoa para o hospital está cheio, muitas vezes é uma abertura de infecção porque ele está fragilizado, às vezes não tem vaga, né? Esse idoso fica nos corredores dos hospitais. Então, nós montamos essa parte hospitalar para quê? Para que esse idoso, a gente trabalhe várias fases da vida dele. Quando ele chega numa fase mais frágil, a gente tem uma equipe especializada para isso. Então, a gente só encaminha para o hospital no último caso mesmo, quando não tem jeito mesmo, né? Até porque a gente não tem uma UTI, né, um hospital especializado, mas nós temos médico todos os dias, temos fisioterapia todos os dias, tem terapia ocupacional, tem farmacêutico. Então, tem toda uma equipe preparada, nutricionista, psicólogos, para trabalhar essa reabilitação. Quais são os projetos para 2018? Então, a ideia, a gente está expandindo nessa área, né, com o hospital. E também em cuidados, né, também a gente tem uma parceria com algumas empresas de prestar esse serviço de equipe interdisciplinar no domicílio e também de expandir na área de capacitação, né, das pessoas. Você sempre empreendeu nessa área ou você já teve outros negócios, Osmari? Não, eu sempre gostei, assim, dessa questão de trabalhar na saúde e principalmente na questão do envelhecimento. Então, assim, o meu investimento pessoal, tudo foi na questão mesmo de idoso, assim, né? Eu já tive outras, já fui docente, já fui coordenadora de curso, mas sempre na formação e na área de atendimento mesmo, que é o que eu gosto, né? Isso tem a ver com o êxito, com o sucesso do seu negócio? Porque uma grande discussão também que às vezes a gente fala com vários empreendedores, a questão do foco, né? Você montar vários negócios, hoje você está montando um comércio, amanhã você monta uma indústria, amanhã você trabalha com serviços, outra hora você está falando com pessoas, então a falta de foco às vezes atrapalha. No seu caso, o sucesso do seu negócio se dá essa perseverança de desde o princípio e assim... E crescendo, né? Você começou de uma maneira, hoje a clínica já virou um hospital, já aí vai evoluindo. Evoluindo. E chega um momento, né? Primeiro eu tentei me reciclar na parte de conhecimento e depois, hoje, a parte administrativa, né? Porque uma coisa leva a outra. Então, hoje eu trabalho muito com metas e essa questão administrativa tem chamado a atenção, porque não adianta você ter um conhecimento técnico se você também não souber administrar seu negócio. Sem dúvida. Então...
A parte financeira, muito importante, fazer Sim. a conta fechar, Sim. um bom planejamento, até para que você estruture o negócio, né? Sim. Então, hoje a preocupação é mais nessa parte. É amor e razão. Sim. Né? Não tem jeito, né? Conjunto, sim. E me fala uma coisa, existe uma grande discussão hoje, até por conta do que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, com relação à greve dos caminhoneiros. E a discussão ela é mais ampla, porque ela não se trata só do preço do óleo diesel ou dos combustíveis, que é um absurdo que a gente paga no nosso país, mas a carga tributária para qualquer negócio hoje é desumana, né? Comparado à contrapartida que o governo se dá. Qual a sua visão sobre o que hoje a gente tem nesse cenário hoje no nosso país? Olha, eu acho que hoje você empreender e você ser dono do negócio é muito difícil, justamente porque o pequeno empresário, né, o que está iniciando, principalmente agora que está com a parte hospitalar, é muito tributos que a gente paga, né? E geralmente quando você é técnico, você não tem uma visão administrativa, fica mais difícil ainda, porque entender isso é muito difícil nesse país, porque você paga por tudo, você paga o tributo. Então, na hora que você vai fechar a sua conta, você muitas vezes, se você não tomar cuidado, você paga para trabalhar. Porque principalmente assim, eu tenho hoje 52 funcionários. Então, isso requer um custo muito alto, porque todos são registrados. Então, você trabalha metade do ano só para assim, pagar, fazer a folha, fazer 13º que você já tem que, desde o início do ano, você já tem que ir fazendo isso. E eu não trabalho com terceirização e muito menos com cooperativa, que é hoje que o pessoal tem feito. Por quê? Porque idoso ele já tem algumas perdas, né? Perdas emocionais, funcionais. Então, quando você trabalha com isso, você não tem uma pessoa fixa. E ele já perde a referência, né? Muitas vezes da família, de alguém. Então, assim, é muito difícil isso. Você toda hora está com uma pessoa cuidando. Então, requer ainda mais custo disso, né? Então, tudo isso você tem que alinhar. E acho que isso agora que nós estamos vivenciando, talvez assim, é um momento de todo mundo refletir mesmo, principalmente quem tem um negócio, né? Hoje a gente vê que esse mercado que a gente está enfrentando de não ter emprego é justamente isso, porque muitas vezes a empresa não aguenta bancar, né, todos esses tributos. Eu acho que isso tudo, talvez a gente tenha que refletir, principalmente na área da saúde. A saúde hoje no país está falida, né? Então, é uma coisa para se pensar aí. Estamos finalizando o primeiro bloco, não saia daí. Voltamos já. Estamos de volta e nossa convidada de hoje é a Osmaria Andrade, da Seger. Falávamos no primeiro bloco sobre os impactos, as mudanças que o nosso país precisa sofrer, né? O Brasil é o país das reformas, Osmari. Nós precisamos de reforma tributária, fiscal, reforma eleitoral, uma série de reformas para que a gente caminhe para o desenvolvimento, né? Uma melhor distribuição da renda, enfim. E você falava um pouquinho sobre os impactos e também de como está o cenário na saúde, né? Até que é a área que você empreende e atua já há mais de 20 anos, né? Eu queria entender um pouquinho mais as oportunidades de empreender nesse mercado que é um mercado tão vital para a população. Como o país está envelhecendo e hoje, sim, por exemplo, Rio Preto, que tem uma cidade quase de 480 mil habitantes, a gente vê que é a quarta cidade com maior idosos, né, do estado de São Paulo. A gente vê, hoje nós temos 4 instituições de longa permanência mantidas pelo município. E a gente vê que tem muitos idosos aí sem atendimento, por falta, inclusive, das instituições de manter isso, né? Principalmente as instituições que são mantidas pelo município. Muitas vezes o recurso é curto, né? Então, a gente não tem hoje em São José do Rio Preto uma instituição mantida pelo município para atender grau 3, que é o idoso que é mais fragilizado, que precisa de um atendimento mais especializado. A gente tem um local só para isso e que é pouco, né? Então, a gente vê que é um mercado promissor, porém, é uma questão de... Hoje, Rio Preto tem 28 casas, né? De repouso em São José do Rio Preto. Dentre essas 28, apenas 10
de 10 a 12 regulamentadas, né? Por quê? Para você regulamentar hoje, o nível de exigência é muito alto, né? E tem que ser mesmo, né? Porque você lida com vidas, então o custo disso é muito alto. Então você tem que realmente ver se isso para você vale a pena, né? De quanto que você vai cobrar isso, porque muitas vezes as pessoas montam sem ter um planejamento, então cobra lá um preço ínfimo, né? Que muitas vezes não vai dar para ele pagar a conta no final do mês, né? Então, ele monta uma estrutura e depois não dá conta de montar a estrutura, Um dos principais desafios de qualquer empreendedor, independente da área que o empreendedor, o empresário, ou você atue, é o bom planejamento, né? Falando um pouquinho do ano de 2018, nós temos um ano aí que a gente está vendo aí, esse pano de fundo, né? Mas nós temos aí mais 6 meses praticamente do atual governo, né? Do atual presidente. E aí nós temos as eleições. A gente acompanha e vê que a população está indignada, todo mundo está apoiando as mudanças, a renovação, só que deve existir também uma conscientização com relação ao momento mais importante que nós teremos nos últimos anos. 2016, um impeachment de uma presidente, nós temos aí um vice que assumiu que é o atual presidente, reclamação, baixa popularidade, todos os dias na TV, nos jornais a gente vê escândalos de toda a ordem de corrupção. Mas agora é chegado o momento e a oportunidade está para todos nós resolvermos a mudança, né? Pensar com calma, avaliar os candidatos, buscar no Dr. Google as informações, o passado, a origem, o que fez, o que não fez, ficha limpa, ficha suja, enfim. É um momento muito importante para o nosso país. Qual a sua visão como empresária? Olha, a minha visão nesse momento é um cenário muito triste, até porque, assim, eu falo que a formação é tudo, né? Nós temos pessoas, infelizmente, nós temos um país que as pessoas não são politizadas. Então, elas votam por dinheiro, votam por uma cesta básica, mas tudo isso traz uma consequência, né? Nós temos pessoas no poder que não saem mais do poder. E essas pessoas hoje não têm feito nada, né, para a população. Todo mundo pensa em si. Eu acho que a gente tem que buscar lideranças, que hoje é difícil também, são poucas lideranças que a gente tem, né, no país, mas a gente tem que ver as pessoas que realmente vão fazer alguma coisa para o país, para as pessoas, porque representantes, eles estão nos representando, mas nesse momento eu não me sinto representada. Mas tem pessoas boas, né, aí, que acho que tem algumas lideranças apontando, e eu acredito muito, né, nessa renovação de pessoas que chegam lá, não pensando em si, mas pensando no que poderia fazer de melhor para o país. Vamos acabar com esse conflito de interesse permanente, né? Esse ciclo vicioso, né? Que campanhas milionárias, empresas que prestam serviço para o município sendo patrocinadoras, que isso hoje formalmente nem se pode mais, e aí mantém e vamos para um ciclo virtuoso, uma renovação, pessoas novas, né? Sim. Até nos negócios e nas empresas, os negócios precisam ser renovados, né? Ideias novas, enfim. Sim. Então, que a gente consiga ter êxito aí, né? Que Deus nos ajude, né? E que pessoas que fazem leis, né? De acordo, porque assim, hoje que a gente vê, às vezes quem está fazendo a lei não entende do negócio, né? Então, assim... É muito complicado, porque hoje, por exemplo, no meu nicho, que é o envelhecimento, você não tem lá a lei de Deus, mas que na hora, né, que você vai procurar, muitas vezes as pessoas vão procurar, elas nem sabem, né, não estão empoderadas nos seus direitos também, né? A gente tem muitos direitos, mas que muitas vezes a gente não tem nem conhecimento, porque não está empoderada politicamente também, né? Então, acho que tá na hora de todo mundo se empoderar e colocar a pessoa certa no lugar certo. Rosmary, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, aí um trabalho que além de ser um negócio, é um trabalho que beneficia aí muitas famílias, né? Sim. E mande um grande abraço aí para toda a família CGE. Obrigado, né? Agradeço mais uma vez e sucesso para o seu programa. Tá? Obrigada. E o programa chega ao final. Um ótimo sábado, uma excelente semana. Fiquem com Deus.